Olá, aqui é a professora Renata de Química. Estamos na nossa segunda aula de revisão para sua prova de recuperação do primeiro semestre. A primeira aula foi só teoria, então se você ainda não assistiu, volta lá, assiste, porque essa aula aqui é só exercício, tá? A gente só vai resolver exercícios. Bora começar. Questão 1. Fala assim: em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetros cúbicos. A massa desse metal, da qual um garimpeiro de Poconé necessita para encher completamente um frasco de 500 ml de capacidade é de... a densidade que ele deu pra gente tá em gramas por centímetros cúbicos. Daria para fazer por regra de 3, 13 gramas corresponde a 1 centímetro cúbico. Por quê, galera? 500 ml são 500 centímetros cúbicos, tá? É 1 para 1, 1 ml, 1 centímetros cúbicos. 500 ml, 500 centímetros cúbicos. Então, 500 centímetros cúbicos está para x. Multiplicando cruzado, vai ficar x vezes 1, que dá x. 13 vezes 500 dá 6.500 gramas, tá? Dá para usar a fórmula? Dá também. Vamos usar a fórmula aqui, ó. Você faz desse modo ou desse módulo aqui, ó. Densidade é massa sobre o volume. Dá uma verificada se as unidades estão certinhas na questão, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 13 é igual a massa que eu quero descobrir, dividido pelo volume, que é de 500 centímetros cúbicos. Coloco 1 aqui embaixo, ó, e multiplica cruzado. Dá na mesma. M é igual a 6.500 gramas. Tá? Então, tanto faz. Ou faz por regra de 3 ou usa a fórmula densidade é igual a massa sobre o volume. Vamos seguir. Questão número 2 agora. Fala assim: para se determinar a densidade de um sólido irregular, cuja massa é conhecida, deve-se mensurar o volume, colocando água em um recipiente graduado, mergulhando o sólido e medindo-se o deslocamento do volume. Lembra lá que a gente estudou na aula teórica sobre o princípio de Arquimedes? É a mesma ideia aqui. A diferença entre o volume final e inicial é o volume do sólido. Com base nessas informações, calcule a densidade de um sólido irregular, cuja massa é de 32,5 gramas, vou anotá-la aqui, e que ao ser mergulhada em um cilindro de 150 ml de água, o volume foi deslocado para 153,09. Então, o volume do sólido vai ser quem? 153,09 menos 150 ml. Isso vai dar o quê? 3,09 ml. Repara que as alternativas, a densidade está em gramas por ml. Então, é só a gente fazer a divisão aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Portanto, densidade vai ser igual a 32,5 gramas dividido por 3,09 ml. Fazendo essa continha, você vai encontrar aproximadamente 10,517 gramas por ml, que é a resposta que encontra-se na letra C, tá? Então, gabarito da questão 2, letra C. Questão 3 agora. Olha essa questão 3 aqui. Para identificar 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme a posição das bolas apresentadas no desenho abaixo, podemos afirmar que... Bora lá, então. Tem 3 líquidos, cada um desses líquidos tem densidade diferente. A bolinha, a densidade dela é 1. Aí eu queria que você reparasse uma coisa. No recipiente 2, a bolinha não afundou e nem flutuou. Então, isso significa que a densidade do líquido é igual à da bolinha. Então, eu vou anotar aqui já, se a bolinha é 1, o líquido vale 1, tá? O recipiente 1 e 3, a gente tem que fazer uma análise. Qual que é a análise? É o seguinte: materiais mais densos ficam no fundo do líquido e menos densos vão flutuar aí no líquido, tá? Então, no primeiro caso, a bolinha afundou. Significa, então, que ela é mais densa do que o líquido. A densidade dela já é fixa, ele falou que vale 1. Então, ela tem que ser mais densa do que o líquido. Então, o líquido tem densidade de 0,8, tá? Olha o recipiente 3 aí agora. Recipiente 3, a bolinha tá flutuando. Se ela tá flutuando, é porque ela é menos densa do que o líquido, tá? Então, o líquido é mais denso do que ela. Então, a densidade do líquido
vale 1,2, tá? Com isso, a gente tem a seguinte ordem: 0,8, 1 e 1,2. Gabarito aí é a letra A, tá? Vamos seguir? Próxima questão, questão 4. É sobre separação de misturas, tá? Ele me deu, na coluna 1, um nome do processo. E na coluna 2, situações cotidianas, tá? Qual o melhor método para separar cada uma delas? Vamos lá tentar associar a primeira coluna com a segunda. Ó, obtenção de sal a partir da água do mar. Dada os métodos de separação que eu tenho aí, a que melhor se encaixa quem? A evaporação, tá? Próximo, separação da areia grossa da fina. Precisamos de uma peneira, né? Para poder peneirar. Então vai ser quem? O 1, que é tamização, ou também chamado de peneiração. Então eu vou colocar 1 aqui. Próximo aí, ó. Separar substâncias de maior densidade de outras de menor densidade, utilizando água corrente ou outro líquido, tá? A gente viu isso daí que é muito utilizado em garimpo de ouro. Eu chamo de quê? Levigação. Tem que usar uma corrente de ar, porque aí arrasta o material de maior densidade e o de menor vai ficar ali, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2. Próximo, obtenção do café a partir do pó e água quente. Aqui, encaixariam 2 métodos, tá? Seria a extração e a filtração também. Só que se a gente olhar, a gente não tem extração nas alternativas, mas temos a filtração. Então, aqui, ó, a resposta vai ser a filtração, que é o 3. Próximo, remoção das impurezas sólidas da água em estações de tratamento de água, deixando a mistura em repouso por algum tempo, tá? Então, as impurezas vão para o fundo do recipiente, né? E a água fica ali mais acima. Esse método eu chamo de quê? Decantação, que foi o que sobrou também aí, né? É o 4, tá? Então, a ordem é 5, 1, 2, 3 e 4. Próxima questão, questão número 5. De novo, sobre método de separação, tá? Ele vai dar situações pra gente e temos que dizer qual o melhor método se encaixa aí, dada as alternativas. Vamos fazer um por um, ó. Uma dona de casa catando feijão com as mãos para depois cozinhá-lo. Catação. Próximo. Preparação do café da manhã com água fervendo, tá? Ó, preparar café, eu falei que poderia ser a filtração ou a extração, né? Então, eu vou anotar aqui, ó, filtração ou extração. 3. Separação da casca do amendoim após torrá-lo, lançando-o para cima e fazendo com que a corrente de ar separe o amendoim da casca, tá? Também estudamos isso daqui, que se chama o quê? Ventilação. A gente vai utilizar uma corrente de ar para poder arrastar aí a casca do amendoim, ficando só o amendoim. 4. O pedreiro separa a areia grossa da areia fina, utilizando uma tela de arame. Vimos na questão anterior já também, né? Peneiração. Item 5. Quando o garimpeiro separa o ouro do cascalho com o uso da bateia, também está utilizando uma técnica rudimentar de separação. Opa, levigação. Falou de garimpo de ouro, né? Para usar a bateia lá, levigação. Dada as alternativas aí, aqui se encaixa na nossa resposta é a letra E, que fica o quê? Catação. Aí repara que ele não usou a filtração, ele usou a extração. Para falar da água fervendo, né? Passando pelo café, tá extraindo também substâncias do café, além de estar filtrando, porque o pó fica ali no filtro e só desce aquelas substâncias que são solúveis na água. Depois, ventilação, peneiração e levigação, tá? Certinho? Vamos seguir. Questão número 6 agora, sobre leis ponderais. Ó, eu tenho uma tabelinha que é de uma reação química, que é o carbono reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico. Eu tenho o experimento 1,
2 e 3 aí, e eu tenho alguns valores que eu preciso descobrir, que é o x, y, z e w. Ele quer que a gente descubra o valor e também mencione qual é a lei utilizada para descobrir esse valor. Bora começar. Para descobrir esse x aqui, é bem de boa. Lei de Lavoisier, porque a massa precisa se conservar. Então, ó, 12 gramas de carbono reagindo com x gramas de oxigênio vai dar 44 gramas do meu produto, que é o gás carbônico. Com isso, meu x é igual a 44 menos 12. X, então, é igual a 32 gramas. Aqui, ó, x igual a 32 gramas. Usei a conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Próxima aqui agora, para descobrir o y e o z, eu não consigo só usar a Lavoisier, eu tenho que usar a lei de Proust, que é a lei das proporções. O que vai acontecer aqui? Olha só, 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio. Portanto, eu quero saber o valor de y quando eu tenho 8 gramas de oxigênio, tá? Repara uma coisa, de 32 para 8, dividiu por 4. Então, para eu descobrir esse y aqui, é só eu pegar o 12 e dividir ele por 4, tá? Y vai dar o quê? 3 gramas. Y é igual a 3 gramas. A proporção precisa se manter, tá? É 12 para 32, então é então é 3 para 8, tá? Aí, para descobrir esse z aqui, é só eu usar a lei de Lavoisier. Eu vou fazer 3 mais 8. 3 mais 8 é igual a 11 gramas, tá? Daria para usar também a lei de Proust aqui. Pegaria o 44 e iria dividir ele por 4. Assim como eu dividi o 32 por 4 para encontrar 8 e dividi o 12 por 4 para encontrar 3, tá bom? Então, aqui, para descobrir o z, você pode tanto usar Lavoisier como a lei de Proust, beleza? Agora, para descobrir esse w aqui, é só eu somar, tá? 24 com 64. Então, w é igual a 24 mais 64. W é igual a 88 gramas. Prontinho, usei a lei de Lavoisier para poder descobrir. Coloquei um L de Lavoisier, tá? Tranquilo? Vamos seguir? Questão número 7 agora, mais uma sobre leis ponderais. Fala assim, objetivando estudar a lei ponderal de Lavoisier, um estudante realizou o experimento esquematizado a seguir, em que o líquido do frasco A corresponde a uma solução aquosa de ácido sulfúrico e o sólido contido no frasco B representa uma amostra de carbonato de sódio. Observa uma coisa aqui. Antes de acontecer a reação, a massa dos dois reagentes valem 100 gramas. Quando eu coloquei para reagir, a reação aconteceu, a massa passou a ser 90 gramas. Olha aqui, ó, 90 gramas. Cadê as outras 10 gramas? Não tem como sumir, desaparecer massa. O que possivelmente, né? Na real, o que aconteceu aqui foi que essa reação do ácido sulfúrico com o carbonato de sódio libera gás. E aí o sistema está aberto. Se o sistema está aberto, eu não consigo observar a massa se conservando, porque o gás vai para a atmosfera aí, tá bom? Então, para observar a conservação das massas, é imprescindível que o sistema esteja fechado. Aí, ele fala assim, ao final do processo, o estudante notou, pela leitura no visor da balança, que a massa resultante era diferente da massa inicial. No contexto do experimento, essa situação foi verificada porque, letra A, houve excesso de um dos reagentes empregados, o que não é previsto pela lei de Lavoisier é errado. Se tem reagente, a massa se conserva Se tem excesso de reagente, a massa se conserva do mesmo jeito, tá? Letra B. É necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu no experimento realizado pelo estudante. Certinho. Letra B. Vamos só olhar o restante aí, ver o que ele fala. Os reagentes devem se encontrar na mesma fase de agregação, o que não ocorreu no experimento realizado pelo estudante. Errado. Não precisa estar na mesma fase de agregação, nada disso, tá? D. A lei de Lavoisier não é válida para reações efetuadas em soluções aquosas. Errado. É sim.
A lei de Lavoisier só é válida nas condições padrão de temperatura e pressão. Nada disso, tá errado, tá? Gabarito, então, da questão 7 é a letra B. Vamos seguir, questão número 8 agora. Ele me dá 4 átomos, tá? Eu tenho a massa e eu tenho um número atômico aí, que é o número de prótons, tá? Lembra aqui, ó, em cima é a massa. E embaixo é o número de prótons, que é igual ao número atômico. Aí vamos lá. Letra A. Ele quer saber quais deles pertencem ao mesmo elemento, ou seja, são isótopos. Tem o mesmo número de prótons. Iso igual isótopos, mesmo número de prótons. Quem tem número de prótons iguais aqui é o X e o T, tá? Ambos possuem 40 de número de prótons aí. Letra B. Vai ser aqui, ó, o X e o Z. Tá? Portanto, aí eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Próximo. Quem são os isótonos? Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Eu tenho que calcular de cada um aqui. Só lembrando que nêutrons eu calculo como número de massa menos de prótons. Vamos para o elemento X. Ele vai ter o quê? 80 menos 40, que vão ser 40 nêutrons. O Y, 83 menos 41, que vai dar o quê? 42. O Z vai ficar 80 menos 42, 38. E por fim, o T vai ficar 82 menos 40, que dá 42, tá? Então, ele quer saber quem são os isótonos. Vai ser quem? O Y e o T, tá? Ambos possuem 42 nêutrons. Vamos para a última questão aqui, ó, questão 9 e última. Fala assim: são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Y tem número atômico 56. Peraí, vamos primeiro organizar as ideias aqui, ó. Eu tenho X, Y e Z. Vamos começar. O X é isóbaro de Y. Então, o X tem massa A, consequentemente, o Y vai ter massa A também. E o X é isótono de Z. Então, se o X tem N de nêutrons, o Z também vai ter N, tá? Y tem número atômico 56. Então, opa, 56 aqui, ó, de número atômico para o Y. O de massa dele vale 137. Então, massa é igual a 137. Peraí. Se a massa dele é 137, a do X também vale 137. E o elemento Y, ele é isótopo de Z. Se ele é isótopo, tem o mesmo número de prótons, tá? Tem 56 o Y, né, de prótons. Então, o Z tem 56 também. E, por fim, ele fala pra gente que o número de massa de Z é 138. Então, eu vou anotar aqui, ó. A massa de Z é de 138. Ele quer saber qual é o número atômico de X. Repara que de X eu só tenho a massa. Só que aí eu consigo descobrir o número de nêutrons do X, porque é igual ao de Z. Então, eu vou calcular aqui, ó, os nêutrons de Z. Vai ser 138 menos 56, tá? 138 menos 56 é igual a 82. Então, Z possui 82 nêutrons. Consequentemente, o X também possui 82 nêutrons. Só que ele não quer o número de nêutrons de X, ele quer um número atômico, que é o número de prótons de X, tá? Então, eu vou descobrir aqui, ó, quantos prótons tem o X. Lembra lá, te dei no slide anterior, que o número de nêutrons eu calculo como quem? Massa menos prótons, tá? Então, eu tenho 82 nêutrons. A massa é igual a 137, menos o número de prótons que eu vou descobrir. Meu número de prótons aqui, olha, ele vai ser igual a quem? 137 menos 82, tá? 137 menos 82 é igual a 55. Portanto, o número atômico de X é igual ao número de prótons, né? Que é igual a 55. Então, a resposta aqui, ó, Z é igual a 55.
Com isso, a gente fecha a nossa revisão de Química para a prova de recuperação do primeiro semestre. Espero que eu tenha contribuído com os seus estudos. Desejo a você uma boa prova e tchau!